Hércules, o mito do homem que precisou enfrentar a si mesmo. Para começar, que você vai ver muita metáfora filosófica aqui, até porque eu sou filósofa de formação. E eu acho que filosofia, psicanálise e neurociências é a mistura perfeita. Você conhece Hércules? Ou pelo menos você acha que conhece? O herói mais forte da mitologia grega. O homem capaz de derrubar monstros gigantescos. O símbolo da força física, da coragem, da invencibilidade. Mas o mito de Hércules não é sobre força, é sobre erro, é sobre descontrole, é sobre culpa, mas é também sobre transformação. E talvez seja por isso que essa história atravessa séculos e eu sou profundamente apaixonada no mito de Hércules, porque no fundo, Hércules se parece muito com a gente. Vou interromper o vídeo rapidinho porque isso pode ser importante para você. Muitas pessoas me dizem que gostariam de ter um tempo comigo, um espaço para falar, pensar e entender o que estão sentindo. E eu sei o quanto faz falta ter alguém que escute de verdade, principalmente quando a angústia aparece do nada. Mas é humanamente impossível atender a todos. Foi por isso que eu desenvolvi a André IA, uma inteligência artificial construída a partir de mais de 15 anos da minha experiência em consultório, unindo psicanálise, neurociência e filosofia da mente. Ela não substitui a terapia, mas pode estar com você quando o pensamento acelera, quando a ansiedade aperta ou quando você precisa de clareza. É um espaço seguro, simples e disponível quando você precisa. Se isso fizer sentido para você, clica no link da descrição e conheça a André IA. Vamos começar do início. Hércules, ou Heracles, no nome original, ele era filho de Zeus, uma mulher mortal. Ele nasce entre dois mundos, parte divino, parte humano. Só isso por si só já é muito simbólico. O ser humano também vive entre esses dois mundos, o instinto e a razão, o impulso e a consciência, o desejo e a responsabilidade. Desde bebê, Hércules demonstra força extraordinária. Ele matou 2 serpentes ainda no berço, uma em cada mão. Mas o mito faz questão de demonstrar algo ainda mais importante. Força não é maturidade. Hércules cresce poderoso, admirado, mas extremamente impulsivo. Em um momento de descontrole, descrito como um acesso de loucura, ele mata a própria esposa e os próprios filhos. E esse é o ponto central do mito. O maior herói comete o maior erro. E aqui está a profundidade psicanalítica. O mito não esconde a falha do herói. Porque a história não é sobre perfeição, é sobre o que acontece depois do erro. Quando Hércules recobra a consciência, ele é arrebentado pela culpa. E não é uma culpa superficial, é uma culpa devastadora. Ele vai precisar viver com aquilo que ele fez. Na neurociências, a culpa envolve áreas como o córtex pré-frontal medial e o sistema límbico. Quando nós percebemos que nós causamos um dano, o nosso cérebro ativa circuitos ligados à dor social e à autorreflexão. Ou seja, culpa dói e dói de verdade. Mas a culpa também pode ser transformadora. Existe uma culpa que paralisa, existe uma culpa que reorganiza. Hércules escolhe não fugir. Ele procura expiação e ele vai conversar com Zeus. Então lhe são impostos os 12 trabalhos impossíveis. Possivelmente você já ouviu falar dos 12 trabalhos de Hércules. Aqui vem a parte simbólica. Os 12 trabalhos não são apenas desafios físicos. Eles são metáforas da jornada humana. Primeiro desafio, o leão de Nemeia. Ele tinha uma pele impenetrável, nada atravessava, e Hércules tinha que matá-lo. Quantas vezes nós também criamos uma pele impenetrável? Orgulho, defesa emocional, arrogância, são formas de proteção, mas também são barreiras que nos isolam. Hércules só derrotou o leão de Nemeia quando ele entendeu que não adiantava lutar de forma convencional. Ele precisava mudar a estratégia. Primeira lição: força bruta nem sempre resolve. Depois vem a Hidra de Lerna, um monstro com
centenas de cabeças. Quando ele cortava uma, duas nasciam no lugar. Isso é uma imagem perfeita da repetição inconsciente. Você resolve um problema superficialmente, ele vai voltar muito maior. Você tenta parar um comportamento impulsivo só na força de vontade e ele reaparece em forma de outra compulsão. A psicanálise chama isso de compulsão à repetição. O sujeito vai repetindo padrões, porque o conflito não foi elaborado. Na neurociência, sabemos que o cérebro funciona por circuitos. Quanto mais você reage de uma determinada maneira, mais aquele caminho neural se fortalece. Se você responde sempre com uma explosão, seu cérebro fica ainda mais eficiente em explodir e continua repetindo. Hércules percebe que cortar cabeças não resolvia. Ele precisava cauterizar a ferida. Traduzindo, não basta atacar o sintoma, eu preciso descobrir a raiz do sintoma. Quantas vezes nós tentamos cortar as cabeças na nossa vida? Mudamos de relacionamento, mas escolhemos outra pessoa muito parecida. Mudamos de emprego, mas levamos os mesmos conflitos. Prometemos que não vamos mais reagir daquela forma e reagimos de novo. Porque o problema não é externo, é interno. Outro trabalho interessantíssimo de Hércules foi limpar os estábulos do rei Áugeas, que estavam há anos acumulando sujeira. Só que Hércules não limpou com as próprias mãos. Ele desviou o curso de um rio. Isso é simbólico demais. Alguns conflitos acumulados na vida, ressentimento, mágoa, trauma, não se resolvem com pequenas ações pontuais. Exigem uma mudança de fluxo. Exigem reorganização. Na psicanálise, isso pode significar terapia, reflexão profunda, mudança real de comportamento. E aqui entra algo fundamental. Hércules não virou herói quando nasceu forte. Ele virou herói quando ele aceitou enfrentar as consequências daquilo que ele fez. Aqui está a diferença entre potência e maturidade. Potência é capacidade. Maturidade é responsabilidade. Na neurociências, maturidade envolve fortalecimento do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por planejamento, controle de impulso e avaliação de causa e consequência. Tá certo, o cérebro humano amadurece completamente por volta dos 25 anos, mas maturidade emocional não depende apenas de idade, depende de consciência. Hércules, antes do erro, tinha força. Depois do erro, começou a desenvolver consciência. Freud dizia que o ser humano é movido por pulsões, forças internas que buscam descarga. A agressividade é uma delas. O mito mostra o que acontece quando a pulsão age sem mediação. Só destruição. Mas também mostra que a pulsão pode ser transformada. A mesma força que matou sua família foi usada para enfrentar monstros. Isso é sublimação. Na psicanálise, a sublimação é transformar energia bruta em algo construtivo. A raiva pode virar disciplina, o desejo pode virar criação, a culpa pode virar crescimento, mas isso exige trabalho, não é assim automático. Hércules passa anos cumprindo tarefas quase impossíveis. Não existe transformação rápida, meus caros, não existe atalho. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar na vida real. Nós queremos mudar rápido, queremos resolver traumas em semanas, queremos virar outra pessoa da noite para o dia. Mas o cérebro só muda por repetição. Novos caminhos neurais vão se construindo com prática constante, com disciplina. Novos comportamentos exigem repetição consciente. Hércules não enfrenta apenas monstros externos. Ele enfrenta a própria impulsividade. Ele aprende estratégia, aprende paciência, aprende limites. E aqui está algo profundo. O mito não diz que Hércules eliminou os seus impulsos. Ele aprendeu a dominá-los.
Maturidade não é apagar suas próprias emoções. Maturidade é saber o que fazer com as suas emoções. Você não vai deixar de sentir raiva. Você vai aprender a não deixar a raiva decidir por você. Você não vai deixar de sentir desejo. Você vai aprender a não ser escravo dos seus desejos. Carl Jung falaria aqui das nossas sombras, aquelas partes nossas que preferimos não ver. O mito de Hércules é a história de um homem que é obrigado a encarar a sua própria sombra. E a sombra não desaparece quando ela é ignorada, quando a gente finge que não vê. Ela só cresce. Só quando a sombra é reconhecida que ela pode ser integrada. Talvez o grande ensinamento do mito de Hércules seja esse. O maior monstro que temos que enfrentar não está fora, está dentro. Está no impulso que não reconhecemos, na raiva que não elaboramos, na culpa que negamos, na dor que evitamos. E o heroísmo não está em vencer o mundo. O heroísmo está em organizar o seu próprio caos. Hércules não é admirável porque nunca caiu. Hércules é admirável porque caiu, levantou, assumindo o peso de tudo que ele tinha feito. Talvez todos nós sejamos um pouco de Hércules, capazes de grandes feitos, mas também capazes de grandes erros. A diferença está no que nós fazemos depois que erramos. Negamos? Culpamos os outros? Fingimos que nada aconteceu? Ou assumimos os nossos trabalhos? Cada um de nós tem seus 12 trabalhos simbólicos. Limpar o que acumulou, enfrentar padrões repetidos, dominar impulsos, reparar danos, reorganizar escolhas, não com força bruta, mas com consciência. A verdadeira força de um homem não é física, é interna. A verdadeira força é a capacidade de se observar e de reconhecer. Eu errei, eu preciso mudar, eu preciso enfrentar isso. No final, o mito de Hércules não é sobre um herói mitológico, é sobre o ser humano tentando se tornar mais inteiro. E talvez a pergunta que fique seja essa: quais são os seus monstros? E você vai continuar fingindo que eles estão fora de você? Ou você vai começar a enfrentá-los por dentro? Porque todo herói verdadeiro começa quando a consciência desperta. E essa é uma força que não depende de músculos, depende de maturidade. E isso, maturidade, muda completamente a forma com que a gente vive, a forma com que a gente se relaciona. Grande beijo. Se você gostou desse conteúdo, aqui tem saúde mental gratuita e democrática para que alcance o maior número de pessoas possível. Então eu gostaria de te pedir, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, traga outras pessoas para que possam receber conteúdo de graça e que pode libertar. Grande beijo.